você já sabe que a Rondônia Rural Show Internacional é a maior feira de agronegócios da região norte? Disso a gente não tem dúvidas. Mas você sabe que acontecimentos levaram à criação dessa grandiosa feira de tecnologia e oportunidades voltadas para o agronegócio? E mais, qual a importância da nossa Casa de Leis para que a Rondônia Rural Show ganhasse proporção internacional? Fica por aqui. Essas e outras curiosidades nós vamos desbravar agora, nesta edição. Ji-Paraná é aqui no coração de Rondônia, a pouco mais de 370 quilômetros da nossa capital, que nasceu a maior feira de agronegócios da região norte do país. Chegou a sua 10ª edição e recebe anualmente grandes investidores e expositores de projeção nacional e internacional de todos os segmentos do agronegócio. Para você ter uma ideia, só em 2023 movimentou 3 bilhões e meio de reais em mais de 500 espaços montados no Centro Tecnológico Valdeci Hack para atender os mais diversos segmentos. São instituições públicas e privadas, empresas comerciais, prestadores de serviços, instituições de crédito e cooperativas. Por isso, a ALI inseriu o evento no calendário oficial do Estado através da Lei Ordinária número 4.662, de 28 de novembro de 2019. A Rondônia Rural Show Internacional teve em negócios realizados lá no Centro Tecnológico Valdeci Hack 3 bilhões,5 milhões. Foi uma conquista, foi um avanço extremamente positivo para o estado de Rondônia, uma vez que movimenta a economia de uma forma direta e indireta. Tanto é verdade que durante a edição da Rondônia Rural Show Internacional, o evento, antes de iniciar, já estava gerando empregos. Então podemos dizer que esse evento, que tem a mão do estado de Rondônia, tem crescido de uma forma avassaladora. Uma verdadeira vitrine tecnológica multissetorial que a cada nova edição traz inovações para a pecuária, piscicultura e agricultura, integrando lavoura, pecuária e floresta. Para você ter uma ideia, este ano teve até demonstração em realidade virtual de piscicultura. Mas você está achando que começou assim? Volta comigo na história para desbravar como tudo começou. E quando falo desbravar, é desbravar mesmo. Aqui nos canais da ALI, a gente já te mostrou um pouco da história de Ji-Paraná, mas não custa nada relembrar para entender por que nossa Casa de Leis transformou o palco da Rondônia Rural Show na capital do agronegócio. O Rio Machado é o protagonista dessa história, que para você entender melhor, a gente fez uma linha do tempo com os principais ciclos de povoação de Ji-Paraná. Olha só! Ainda no século XIX, nordestinos retirantes, fugindo da seca, chegaram à região e após intensos conflitos com os indígenas parintins, urupás e jarus, se estabeleceram em Serigais para explorar látex, matéria-prima da borracha. Em 1909, Marechal Rondon entra em cena e chega na região pela foz do rio Urupá, na localidade que à época tinha o mesmo nome, onde instalou um dos seus postos telegráficos, batizando de Presidente Afonso Pena. Já em 1943, com a criação do território federal do Guaporé, a região foi chamada de Vila Rondônia e virou Distrito de Porto Velho. No final dos anos 50, início da década de 1960, após o ciclo da exploração de diamantes que trouxe muita gente para cá, houve outro boom demográfico com a construção da então rodovia 029, a nossa BR-364, que trouxe vários colonos do centro-sul do país que implementaram agricultura, pecuária, indústria, comércio e também transportes nesta parte de Rondônia. Ji-Paraná, como questão de justiça, nós reconhecemos ela como a capital do agro. Isso é um título que a gente deu para Ji-Paraná, mas eu queria aqui falar que muitos municípios de Rondônia também fazem jus ao mesmo título. E Rondônia é, sem sombra de dúvidas, um estado pujante. A gente sabe que Rondônia é o que é devido às pessoas que acreditaram, sobretudo aqueles que chegaram aqui no final da década de 70, início da década de 80, com a promessa de integrar para não entregar. E isso fez com que o povo trabalhador do Brasil viesse para Rondônia. É por isso que Rondônia
tem uma população extremamente trabalhadora, é por isso que Rondônia tem crescido e o agronegócio é uma aptidão natural. Foi formado o estado de Rondônia com essa proposta de fazer uma nova fronteira agrícola no Brasil. E Rondônia se tornou uma potência em menos de 40 anos e é referência nacional e mundial quando o assunto é agronegócio. O pensamento de todo o parlamento daquela época foi de dar uma logística melhor para a população de Rondônia. Então escolhemos a cidade de Ji-Paraná porque era o centro do estado, é o centro do estado. E além disso, naquela ocasião, a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através do apoio da Câmara de Vereadores, disponibilizou também esse desejo da implantação da Rural Show aqui em Ji-Paraná, disponibilizando a área. E nesse mesmo momento, nós também, através de um projeto de lei de minha autoria, nós denominamos esse parque como Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Hack, homenagem a um pioneiro do setor produtivo do estado de Rondônia. Olha, tem a questão geográfica, uma cidade central, facilita o acesso para todo o restante do estado e realmente é uma região já muito pujante, o agro muito forte. E hoje a Rondônia Rural Show é uma festa de expressão nacional, é uma das maiores feiras agropecuárias do nosso país. E eu fico muito honrado em 2015 ter participado desse momento e acompanho a festa desde a sua primeira edição. Viu só como o agronegócio é a raiz da nossa história? No próximo bloco eu volto para te contar mais um capítulo protagonizado por alguns dos nossos muitos pioneiros que chegaram até aqui para fazer de Rondônia a referência no agronegócio. Eu volto já! Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense. Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense. De outubro de 1977, dia em que o governo federal declarou oficialmente Ji-Paraná em município. Pouco tempo depois, em 1978, parte daqueles colonos que vieram da região centro-sul do país para cá formaram uma associação dos produtores rurais. Começava oficialmente os movimentos do agro nessa parte do nosso estado. A associação foi uma ideia que 8 pessoas aqui de Ji-Paraná, nós tivemos de fundar uma associação em 78, que era, naquela época eu não era nem prefeito ainda aqui, para a gente começar a pensar em fazer um parque, fazer alguma coisa, porque já a população estava aumentando, já tinha muito agricultor, né, muita gente que tinha tradição de exposições aí de São Paulo, de Goiás, do Paraná, Espírito Santo. Então, o objetivo nosso de criar a Associação Rural de Rondônia, em 78, foi exatamente para caminhar para, no segundo momento, fazer um parque de exposição e que, de fato, fizemos em setembro de 1980. E foi daí, hoje, praticamente, todos os municípios de Rondônia têm um parque de exposição. Aqui tinha uma empresa chamada Calama e foi a Calama que nos patrocinou esse escritório. Então, nós o mantivemos para manter a tradição daquela empresa, que foi a pioneira aqui de distribuir terra aqui em Vila de Rondônia. Esse parque aqui foi um cartão de visita para toda a Amazônia, como é o de Ariquemes hoje. Aqui nós tivemos grandes festas, grandes promoções, grandes leilões de gado, de bovino e de equino. Tivemos aqui grandes cantores, grandes peões de rodeio, né, que vieram montar aqui. Então, aqui foi o embrião de tudo. E tivemos, por isso quando eu falo que é um cartão de visita, porque hoje você fala de Ji-Paraná, muita gente lá fora conhece Ji-Paraná em razão da exposição que tinha aqui. Dos artistas que vinham, dos peões que vinham participar do rodeio, dos juízes de rodeio, daqueles criadores tradicionais de São Paulo e de Minas que traziam gado para vender aqui na exposição. Então, foi criando esse ambiente e ficou conhecido. Hoje, por exemplo, Rondônia tem essa potencialidade
agrícola e pecuária muito grande, mas nós podemos dizer que o embrião foi aqui. Em 2013, paralelo à segunda edição da Rondônia Rural Show, a associação trouxe para Ji-Paraná um evento denominado FEICORTE, uma feira internacional da cadeia produtiva de carnes que já era realizada em São Paulo há 19 anos e funcionava como uma vitrine tecnológica de referência em qualidade, equipamentos, serviços e pesquisas. A associação escolheu Ji-Paraná justamente por sua posição geográfica central e definiu a cidade como o polo regional da pecuária brasileira. Vale destacar, gente, que as 5 primeiras edições da Rondônia Rural Show foram realizadas no Parque de Exposições Hermínio Vitorelli, sede da Associação Rural de Rondônia. Em 2012, a gente assumiu a direção do parque junto com toda a diretoria e aí estava um período parado, né, sem eventos, e aí devido a essa necessidade e essa ideia de revitalização da Associação Rural de Rondônia, do Parque Exposição e do próprio agronegócio da região, a gente em reuniões com a Emater, com a Secretaria de Estado da Agricultura, com todos os órgãos, houve por bem aí essa iniciativa. O governo queria fazer uma feira, onde a gente saberia que não se imaginava que fosse chegar na proporção de hoje, mas sabia que seria um evento de grande porte. E o local mais adequado naquele período, já com algumas estruturas prontas e espaço físico, era o Parque Exposição. Então juntou o útil ao agradável e a gente conseguiu essa parceria durante 5 anos. Por esse e por outros motivos, como a gente te contou no primeiro bloco, que a nossa Casa de Leis transformou o Ji-Paraná na capital do agronegócio e já deu para entender o porquê, né? Mas as ações dos nossos deputados estaduais não param por aí. Para fomentar ainda mais o setor, foi da ALI que partiu a solicitação para que o governo do estado parcelasse em até 90 dias o pagamento do ICMS para os expositores que participaram da 10ª edição da Rondônia Rural Show. Olha, é muito reflexo, é direto, né? Rondônia, a economia de Rondônia, ela gira através da agricultura, do que se produz. É o emprego na cidade, é o emprego no comércio, vem tudo da roça. Se produz lá, se vende, vem para a cidade, gasta dinheiro na cidade, faz a cidade andar, gerar oportunidades. Então acho que é tudo, né? Eu acho que Rondônia, a sua economia, a base é o setor produtivo, é a roça, e por isso que eu trabalho tanto defendendo esse setor. Top, né, gente? Aproveita o intervalo e vai lá nas redes sociais da ALI, conta pra gente se você sabia dessas ações da nossa Casa de Leis para fomentar o agro no nosso estado. A gente volta já com muito mais informações e curiosidades sobre o agro aqui em Rondônia. Até já! Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense. Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense. Rondônia. Esse estado da região norte brasileira, atualmente com quase 2 milhões de habitantes em seus 52 municípios, é terra de gente trabalhadora que literalmente desbravou essa parte do país. Entre as alavancas do progresso ocorridas em diferentes épocas da história, o agro foi um dos principais protagonistas. Destemidos pioneiros vieram para cá, num verdadeiro êxodo em busca de um pedacinho de terra para chamar de seu, e estabeleceram aqui seus costumes que hoje fazem parte da nossa identidade.
Aqui no Desbravando, a gente já te contou que boa parte dos municípios do estado de Rondônia experimentaram seus crescimentos demográficos através de projetos integrados de colonização promovidos pelo governo federal através do INCRA, que trouxeram milhares de colonos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para cá. Aqui se estabeleceram e inseriram na nossa cultura o agro, hoje o maior propulsor da economia do nosso estado. Os dados mais recentes da Embrapa mostram que nosso estado bateu recordes na produção de grãos na safra 2021-2022. Ela foi 14,7% maior que a anterior. Em números absolutos, são quase 3 milhões de toneladas. Destaque para o café, que aliás já foi tema de edição anterior aqui no Desbravando, que mostrou que Cacoal é a nossa capital do café. Rondônia vem apresentando um forte crescimento na produção de grãos nos últimos anos. De acordo com o 9º levantamento de safras da Conab, neste ano foram cultivados cerca de 937 mil hectares, principalmente com soja e milho. No caso da soja, a estimativa de produção é de 2 milhões de toneladas e no caso do milho de 1,5 milhão de toneladas. Nós temos também outra cultura que vem apresentando um crescimento muito expressivo, que é o caso do café. A estimativa é que este ano sejam produzidas 3,1 milhão de sacas de café de 60 quilos, uma produtividade média de 48 sacas por hectare. É um crescimento muito significativo em virtude principalmente de tecnologias que vêm sendo utilizadas na produção da cultura, principalmente o uso de variedades clonais, manejo adequado da cultura e irrigação. Muito legal, né, gente? Mas não é só na produção de grãos que Rondônia é destaque não, viu? A nossa pecuária de corte também é referência nacional e internacionalmente. Segundo os dados do IBGE, o nosso rebanho bovino cresceu quase 3% no primeiro e segundo trimestre do ano passado. Neste período, foram abatidos mais de 470 mil animais, dando um total de quase 126 mil toneladas de carne. Paraná, capital do agronegócio, tem o 8º maior rebanho do estado, com 458.121 cabeças de gado, de corte e de leite. E por falar em produção de leite, é o 7º maior de Rondônia, com uma produção estimada em 19,5 milhões de litros só no ano de 2022, conforme dados da Idaron. Além disso, o município hoje se caracteriza mais pela produção de insumos para a pecuária, como sal mineral e rações. Nós tivemos recentemente a Rondônia Rural Show em Ji-Paraná, né? Ji-Paraná hoje, embora não tenha uma produção agropecuária expressiva, né? A produção mais expressiva é de leite e de gado de corte, mas Ji-Paraná se tornou um polo em termos de indústria, principalmente de insumos, né? Sal mineral, ração animal, né? E também de distribuição de alimentos, né? Nós temos grandes empresas lá que distribuem alimentos para o estado todo e inclusive para outros estados da região norte. Ou seja, então nós podemos considerar que Ji-Paraná é um polo catalisador do agronegócio no estado. Toda essa produção requer investimentos e ações públicas para o crescimento do nosso estado. Por isso, a Assembleia Legislativa, através dos nossos deputados estaduais, sempre propõe e aprova leis de incentivo ao agronegócio, além de destinarem recursos através de emendas parlamentares para o escoamento de toda essa produção, com foco no aquecimento na economia do nosso estado e geração de empregos. Anota aí mais ações da Ali em favor do agronegócio rondoniense. Investimentos por meio de emendas parlamentares, que foram destinadas, por exemplo, para manutenção de estradas vicinais e substituições de pontes que facilitam e dão segurança ao escoamento de produção. Proposição e aprovação da Lei nº 1405, de 2021, que proíbe a exigência da apresentação de exames de brucelose e tuberculose de rebanho bovino
no âmbito do estado de Rondônia, nas operações de crédito rural em transações junto às instituições financeiras. E a alteração da Lei nº 982 de junho de 2001 para dar aos produtores rurais a oportunidade de acesso a financiamentos bancários com prazos estendidos, juros mais baixos e sem necessidade de avalistas ou de escrituras de propriedade. São apenas algumas das iniciativas da nossa Casa de Leis para incentivar o agronegócio no estado. Nós temos trabalhado diuturnamente para fortalecer o setor produtivo e desburocratizar. Há muitas leis de Rondônia, ambientais principalmente, que são mais duras que o próprio Código Florestal. E o limite que nós temos que chegar é no Código Florestal, a gente não pode ultrapassar isso. Então, com as leis que eu estou propondo, para eliminar essas leis que têm prejudicado os produtores, por exemplo, a nossa reposição de APPs de matas ciliares, ser 5 anos, o Código Florestal fala que é 20, nós colocamos aqui 15 anos para ajudar. A obrigatoriedade dos produtores até 4 módulos, 240 hectares, reflorestar de 10% a 20%. O Código Florestal não fala nada disso, só acima disso que é 50%. Então nós eliminamos. Tudo isso para dar a oportunidade aos nossos produtores rurais de produzir com tranquilidade, né? Porque a nossa indústria de Rondônia é comida. Então a gente tem que facilitar a vida do agricultor. Viu só? Aonde tem progresso, tem investimento da nossa Casa de Leis. Conta pra gente nas redes sociais da Ali se você sabia dessa parte da história de Ji-Paraná, dos investimentos da Ali e do surgimento da Rondônia Rural Show. A gente se vê por aí e quem sabe na sua cidade, hein? Até lá! Assembleia Legislativa, Harmonia e Defesa do Rondoniense.